Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anita Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvetti. Hoje nós viemos falar de como encontrar a sua voz como autor. Isso aí. Já vamos fazer algumas distinções, mas eu imagino, né, Paulo, que essa foi uma questão para a gente no início da nossa carreira e eu acho que é uma questão base para tantos escritores e não necessariamente uma questão que se extingue, inclusive. Exato, isso que eu tô pensando. É uma questão que agora eu tô muito nela, porque, enfim, o romance novo que eu tô escrevendo, ele tá nessa fase do... tá se desenvolvendo, mas ainda, sabe, quando você vai identificando que, aqui fugiu, aqui tem, aqui... Então, é uma questão que a gente tá nessa busca contínua. Acho que em cada projeto começa de novo, não do mesmo jeito, né, porque, enfim, já tem ali alguns pressupostos que a gente vai agregando à nossa poética, mas eu acho que é uma questão do escritor sempre, né? E é uma questão, inclusive, saudável que continue, porque é uma coisa muito importante na edificação de uma obra, eu acho. Verdade, eu acho que vale a pena a gente começar fazendo uma distinção muito importante, que na verdade não existe uma voz só, né? A gente tem a voz do autor, a gente tem a voz do narrador e a gente tem a voz do personagem quando ele não é narrador, né? Como personagem, por exemplo, se você tem um narrador em terceira pessoa e vai ter um personagem ali, esse personagem ele pode entrar com a voz dele por meio de um diálogo direto. O que é o diálogo direto? Tem o travessão entre a voz do personagem. Ou essa voz, ela pode entrar também num indireto livre, que aí eu vou pedir para vocês, por favor, pesquisarem. Inclusive, eu estou com um canal novo no YouTube, chama Canal da Anita Deac, vou fazer lá um vídeo sobre discurso direto, indireto livre, para matar isso para vocês. E na voz do narrador, quando existe um indireto livre, isso significa que o narrador fala que o personagem falou. Então, é uma voz que não é exatamente confiável, porque ela está muito mediada. Ela não está em travessão, ela está mediada. Então, eu acho que o autor ele precisa trabalhar essas três instâncias. Entender o que é a voz dele, o que é a voz do narrador e o que é a voz do personagem. E é interessante que quanto mais valor a gente dá para entender mesmo, como você está dizendo, essas vozes, mais esse efeito de polifonia, ele passa a fazer parte do seu romance, né? Porque tem uma coisa, por exemplo, a perspectiva de mundo que o personagem tem, o personagem narrador, ou então o narrador em terceira pessoa, a perspectiva que ele tem ali na obra não é a mesma que o projeto da obra necessariamente quer dizer, né? Então, às vezes, tem uma contradição ali entre o que você quer dizer com aquela obra, né? Sobre em que lugares aquela obra pode chegar, o que aquela obra está contando diretamente por meio do narrador e ainda as camadas das falas dos outros personagens que eventualmente podem participar. E esse conjunto, né, polifônico possível, né, de várias camadas de vozes diferentes, pode aumentar muito a complexidade do livro e também a multiplicidade de sentidos que ele vai promover. É verdade, ainda tem uma outra camada, Paulo, que é a seguinte: quando a gente está falando de voz assim nesse primeiro momento, a gente está pensando na perspectiva. E tem também a ideia da voz do autor, que é o estilo, né? A construção de texto, de estruturas sintáticas, de escolhas de estruturas sintáticas, que vão alinhavar o estilo daquele autor a ponto de dar uma voz muito específica para ele. Por isso que a gente pega e abre alguns livros de alguns autores e já reconhece esses autores porque existe uma voz formal, existe uma voz literária ali. E eu acho que a grande dúvida, a grande angústia dos escritores é justamente essa busca por esses dois tipos de vozes, né? Por essas múltiplos tipos de vozes. Porque você tem tanto a vontade, o desejo de ter uma voz singular naquilo que você conta, quer dizer, uma perspectiva única a respeito daquilo que você conta, quanto eu sinto também um desejo, né, em muitos autores, de ter uma voz autoral, ou seja, de ter uma proposta estética singular. Acho que a gente podia começar ouvindo a Carola, nossa primeira convidada, que eu acho que ela também vai nos ajudar a desdobrar essa questão de um jeito muito interessante. O que você acha? Acho ótimo. Vamos a Carola Saavedra. É autora dos romances Toda Terça, Flores Azuis, prêmio Melhor Romance pela PCA, Paisagem com Dromedário, prêmio Raquel de Queiroz, e O Inventário das Coisas Ausentes.
Com Armas Sonolentas, que é outro romance dela, ela foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e todos esses livros foram publicados pela Companhia das Letras. A Carola é traduzida para o inglês, francês, espanhol e alemão. Então vamos lá, Carola. Bom, a pergunta como encontrar sua voz como escritor talvez seja uma das questões mais estruturais do surgimento do escritor, né? Porque na realidade, quando você encontra a sua voz, você surge como escritor. Eu acho que para mim é o momento em que você se torna um escritor, independente de você ter publicado ou não. Mas eu acho que encontrar sua voz também está ligado a uma outra questão, que é encontrar também o seu tema. Quer dizer, o tema no sentido sobre o que você realmente quer falar, o que é aquilo que te move, né? Para onde vai o seu desejo? Para onde vai esse desejo de contar uma história? Normalmente não é qualquer história que você quer contar. Então eu acho que quando você está começando, a busca ela passa por essas duas linhas. A linha do tema, quer dizer, o que é aquilo que te move, e para isso você tem que olhar para dentro de você. E eu acho que precisam de uma certa coragem também. O que é, para onde vai esse desejo da narrativa, né? E o outro é a voz, é quando você... Assim, eu definiria que o escritor surge no momento em que você encontra o tema e depois de ter encontrado esse tema, ou paralelo ao movimento de encontrar esse tema, você encontra a melhor forma de contar aquilo que você precisa muito e urgentemente contar. Então, quando você encontra isso, aí você encontra o seu caminho, né? Vamos dizer assim, como escritor, como escritora. Agora, como é essa voz? Essa voz, no fundo, eu acho que o primeiro movimento é se afastar das outras vozes, né? Das vozes que vieram antes de você, do que você leu, do que te, vamos chamar assim, te influenciou. Então, quando eu falo influência, nem necessariamente é uma influência porque você gosta, não necessariamente é uma influência consciente, né? Existem muitos tipos de influência. Então, há ali também um movimento de se afastar daquilo, e de procurar, assim, quem sou eu? Mas eu acho que isso surge naturalmente, esse movimento, esse afastamento, ele surge naturalmente quando você começa a procurar a forma de contar. Eu dei oficina por muitos anos, oficina de romance, escrita criativa, e eu acompanhava os trabalhos, né, a escrita dos alunos, e então eu conheço bastante bem e por dentro, né, do processo, como isso funciona, e já vi escritor surgir, né, já tive essa alegria de poder acompanhar e ver um escritor que está buscando e ver quando ele encontra. E eu acho que às vezes acontece isso, a pessoa não encontrou o tema, ela não sabe ainda sobre o que ela realmente quer escrever. E esse tema não é algo dado pelo outro, né? Não é dado pelo mercado, não é dado pelo professor da oficina, não é dado por ninguém, é você que tem que buscar isso. E aí depois é a forma, qual é a melhor maneira de contar essa história. Então aí eu acho que também está bastante aberto para outras formas de narrativa, porque às vezes você tem um modelo muito fixo de narrativa na cabeça e você tenta reproduzir esse modelo quando na verdade a história que você quer contar talvez ela se desenvolva melhor num outro modelo de narrativa. Então eu acho que também é muito importante não estar fechado. Eu tenho que escrever um romance, tem que ser um romance. Às vezes não era para ser um romance, às vezes essa história que você quer contar é um conto, ou às vezes é um poema. Então, dentro, digamos assim, da busca da voz, está também a busca do meio. Como eu quero desenvolver essa história. Então, eu acho que são assim vários fatores, e eu diria que
por trás, assim, o que move, o que é, digamos assim, a máquina que move todo esse movimento? É o desejo, né? É o desejo nesse processo de encontrar a própria voz, o que move é o desejo de escrita, é o desejo de se expressar, é o desejo de fazer literatura, né? Então, se você não... Um momento esse desejo desaparece, o processo todo também não dá para forçar. E tem uma outra coisa que eu acho que talvez também seja o mais importante de tudo, é ir sabendo, ir entendendo, ir enxergando na medida em que você vai fazendo. Então, mais uma vez, sem essas expectativas, vou escrever um livro X ou vou escrever um livro Y, mas pensar, deixa eu ver aqui que livro vai surgir. Eu não sei que livro eu vou escrever, eu não sei que livro vai surgir. E também eu acho que é preciso sustentar esse não saber. E tudo bem, você ainda não sabe. Não precisa ser como o livro, sei lá, o livro que você leu, ou o livro que você gosta. Você não sabe ainda. Então eu acho que lidar com a incerteza é também muito produtivo, sustentar essa incerteza, de escrever sem saber ainda para onde isso vai, sem saber o que vai ser, e escrever olhando para dentro, olhando para si mesmo, olhando para como essa história está se configurando nessa escrita que você nunca vai dominar 100%, né? Nenhum autor experiente tem domínio total do que ele está escrevendo, dizendo. Eu acho que é um processo complexo que a gente pode guiar um pouco, mas a gente não existe uma regra, né? Por isso que o manual, a técnica, ele pode ajudar, mas o manual, a técnica, ele não vai fazer de você um escritor, né? O manual, a técnica, eu acho que é uma coisa que você vai aprender para depois esquecer, porque senão todo mundo vai escrever que nem o manual. E aí, depois disso, há um processo que é um processo que a gente não controla, que ninguém controla, e que por isso, por mais oficinas que alguém faça, por mais manuais que alguém leia, o surgimento do escritor é sempre um momento de surpresa, quando vem à tona algo que estava ali e que a gente não sabia exatamente o que era, né? E talvez a gente nunca saiba. Bom, então Carola já começa aí dizendo, concordando com a gente, né, sobre a importância de a gente considerar essa voz do escritor. E é interessante isso que ela diz, que quando o escritor encontra a sua voz, é de fato quando ele surge, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com essa camada que você estava colocando, porque o que a gente entende pela voz do escritor é tanto o ponto de vista, né, a visão de mundo que aquela obra vai trazer, mas tão importante quanto isso é o modo como aquele escritor consegue expressar essa visão de mundo naquele projeto específico. Então acho que quando a Carola diz isso, que essa busca, né, quando o escritor encontra essa voz, né, e ela ali dizendo que nos cursos de escrita que ela deu, ela já teve essa alegria de acompanhar pessoas encontrando essa voz, e isso é uma coisa bonita mesmo, né, porque quando a gente está ali na construção do nosso projeto, de fato isso é uma angústia, porque a gente quer, né, a gente quer ter uma peculiaridade, a gente quer ter uma particularidade, a gente quer fazer uma obra que sirva para, de algum modo, revisar as coisas que já estão colocadas, apresentando novos traçados estéticos, novas perspectivas temáticas. E quando a gente percebe que o nosso projeto ele tá rolando, tá acontecendo, é uma alegria mesmo, né? Eu acho importante o escritor pensar nessa busca pela voz, por essas várias vozes, numa construção em múltiplas camadas, né? Primeiro tem a questão das referências. A Carola fala uma coisa muito importante, que é buscar não copiar, né, aqueles que te inspiram, então você pode aprender com eles. Isso a gente inclusive falou no primeiro episódio desse podcast, que é sobre referências literárias, como se utilizar das referências literárias para você não ser simplesmente aquele que copia, aquele que é muito parecido, senão vai dar ruim. Então essa construção em múltiplas camadas, esse estudo, digamos assim, do que você se aproveita e etc.,
Eu acho que não existe uma existe uma culminância, às vezes até temporal, né? Às vezes você consegue ter até um momento de epifania em que você descobre num capítulo que ali você encontrou uma voz. Então parece que aquilo ali aconteceu naquele momento, no entanto é um processo muitas vezes longo, para alguns mais longo que os outros. Eu fico pensando no Almeida Faria, que é um autor português que eu amo. O primeiro livro dele ele escreveu aos 20 anos de idade, chama Rumor Branco. É um livraço, que é outro que eu acho que deve ter feito um pacto com o demônio, porque não faz, Paulo, não faz sentido, pelo amor de Deus, 20 anos de idade, eu li aquilo e falei, meu querido, você não tem nem vivência para escrever desse jeito. Fiquei puta, sabe? Não aceito. Então, tem gente que, de alguma maneira, né, que eu não sei nem explicar exatamente, encontra essa voz mais rapidamente. Tem gente que precisa de muitos anos de estudo, de muito apuro técnico, digamos assim, para poder chegar a uma singularidade tanto de perspectiva quanto de forma mesmo. Tem uma outra coisa ainda que a Carola fala que eu achei também importante, a gente também já falou um pouco disso aqui, mas acho que sempre vale a pena retomar, que é essa questão do desejo, né? O desejo é que pode culminar no encontro dessa voz. Porque, como você está dizendo, é uma coisa que a gente está cavocando, sempre buscando, sempre tentando encontrar isso que é alguma coisa peculiar, né? Isso que é alguma coisa, de algum modo, nova, né? Se é que é possível. Mas o que move isso, o que fortalece essa busca, a ela ser uma busca incessante e a gente não se enfraquecer diante dela, é de fato um desejo, né? Não só o desejo por isso especificamente, né? Pelo encontro dessa voz, mas pelo desejo da escrita, né? Por esse desejo de fazer literatura, pelo desejo de expressar-se literariamente, considerando que a literatura é alguma coisa, é um registro de discurso muito peculiar e que envolve uma complexidade que demanda, né? Claro, como você disse, tem os casos de exceção, né? E tem pessoas que, sei lá, escrevem lá seu romance em um mês. Eu fico pensando assim, meu Deus, como? Eu levo tanto tempo. Não sei se eu sou muito autocrítico, mas eu levo muito tempo, assim. Às vezes eu levo, sei lá, essa semana mesmo que eu fiquei escrevendo alguns dias, eu passo assim, fácil, 3 horas para escrever 2 páginas. Claro, não tem essa conta, né? Tô falando numa média, não é que todas as 2 páginas levam 3 horas. Mas porque tem tanta coisa para pensar. Quer dizer, se eu não tivesse um desejo muito grande, quer dizer, se isso não me desse um prazer, né, nesse desejo contínuo, um prazer retroalimentador, né, da minha disposição à literatura e da literatura aumentando essa minha disposição, que é o que a gente pode considerar esse desejo, né, esse espaço de potência do desejo, fica impossível, né? Porque então a busca, né, por essa voz literária, eu acho que dificilmente ela é sustentada, né, no caso da alta literatura, sustentada por alguma coisa que não é mesmo a sua relação com o fazer literário e com aquele projeto, né, profundamente, a sua relação profunda com aquele projeto no qual você está imerso. E eu acho que não é só uma questão de desejo também, porque às vezes existe o desejo, mas a pessoa tem preguiça de trabalhar, né, Paulo? Não é o nosso caso. A gente tem o desejo e também vai buscar conhecimento para escrever cada vez melhor. E por que eu estou falando disso? Porque eu percebo que muitas vezes a gente acha que a gente quer alguma coisa, mas a ação de verdade mostra que a gente não quer tanto assim. Então é aquele autor que tem uma idealização de busca pela voz e acha que aquilo ali vai surgir naturalmente na inspiração, sem muito esforço. E aí tem outros pontos delicados aí na história, que eu detesto essa coisa que vai pela linha de autoajuda, mas para mim tem uma coisa que faz muito sentido. Se você não acreditar, se você não alicerçar uma segurança psíquica de que você pode chegar à singularidade na forma do texto, você não chega. E sabe por que você não chega? Porque ou você vai começar a fazer bosta com o seu texto, então você vai reescrever, por insegurança, e aí você pode começar a transformar aquilo ali num Frankenstein, porque você não é editor, você é escritor. Você pode começar a cortar demais. Então eu percebo, não sei se você tem essa impressão, para mim existe uma sustentação psíquica, e aí eu vou te contar uma história que aconteceu, eu não sei se eu já contei aqui em algum episódio, com uma pessoa que veio falar comigo no Facebook, um autor, acho que eu falei até, esse cara ficou na minha cabeça, que ele virou pra mim e falou assim, eu sou um escritor medíocre, eu contei, e aí eu falei assim, não, medíocre não, pelo amor de Deus, faz a coisa que preste aí, que medíocre tem muito. Aí ele virou pra mim e falou, nossa, mas como eu posso me chamar de escritor? Machado de Assis foi escritor, Proust foi escritor.
E aí tem uma idealização, Paulo, que se você idealiza demais, primeiro que, ao que eu saiba, escritores não têm o QI acima de 130, né? Senão já teria uma matéria na Super Interessante falando isso. Para ser escritor, você precisa ter um QI acima de 30. Não é o caso? Você consegue também, meu querido. Entendeu? Não vamos ficar colocando o povo no pódio. É, E aí eu percebo que se você tem com as suas referências uma relação de muita idealização, possivelmente você já está construindo dentro de si a crença de que você não chega na singularidade. sabe que eu tô lembrando que quando eu tava na faculdade, né? Eu, garoto, né? 18 anos, 19 anos na faculdade, resolvi estudar literatura, né? Então o foco maior dos meus estudos durante a graduação foi literatura. E durante a faculdade, alguns pouquíssimos colegas escreviam. E nós, os outros que estávamos estudando literatura, nós achávamos sempre assim que tinha uma prepotência naquele que escrevia, porque assim, ah, meu amigo, você é muito jovem para escrever. Olha aqui as grandes obras que a gente está lendo, né? Olha aqui o tanto de coisa que a gente é capaz de descobrir nessas leituras incríveis que a gente está fazendo, e você está querendo, né, se dizer escritor para mim, né? Então tinha essa prepotência, essa arrogância que inclusive eu acho que é uma coisa muito comum nos cursos de letras, porque se você for ver bem, eu já escutei vários relatos de colegas, enfim, contemporâneos da minha universidade ou então em outros momentos, de pessoas que tinham vontade, já escreviam alguma coisa e durante o estudo elas pararam de escrever e consideraram, como você estava dizendo, uma coisa inatingível chegar naquele limite. Então acho que a gente tem uma idealização cultural, né? Pode-se ter, né, subjetivamente as suas referências, como você falou, mas acho que também culturalmente a gente tem um lugar reservado para o escritor de literatura que de fato não coincide com o que é a prática dos escritores, né? A gente conhece uma porrada de escritor e assim, gente, tem escritor genial, tem escritor mais ou menos, tem escritor idiota, tem escritor machista, tem escritor homofóbico, tem escritor de todo tipo, igual em qualquer outras coisas, né? Acho que tem uma coisa que a gente espera que os escritores tenham um pouco mais, que é um pouco mais de sensibilidade humana, porque, enfim, estamos lidando ali com camadas de sentido um pouco mais detidas, né? Um pouco mais sofisticadas, mas, enfim, tem escritor de todo modo. E não são só os escritores muito incríveis ou excessivamente geniais que ganham algum destaque, seja editorial, seja, né, na vendagem dos livros, ou seja nas premiações. Né? Eu acho que é uma coisa que tem muito mais a ver com o trabalho do que com a pessoa que você é, do que com a genialidade, né, que está pressuposta em você. Tem a ver muito mais com a sua disposição de trabalhar aquilo. E outra coisa, trabalhar também um pouco longe dessa ansiedade, né? A gente tem que buscar, claro, né, essa singularidade, esse projeto estético que esteja, né, de acordo com as nossas perspectivas, mas também sem a ansiedade de encontrar rápido e de logo resolver aquilo, porque se for assim, a coisa de fato sai dos trilhos, né? Então, eu acho que tem essas duas questões aí. Um pouco tirar esse endeusamento da figura do escritor, né? Os escritores não estão num altíssimo pedestal, eles são pessoas dispostas ao trabalho da escrita. E outra coisa é essa ansiedade da busca, né? Que ela não precisa ser algo que atrapalhe ou limite a sua produção. Eu acho que não pode ter medo de texto ruim também, tá? De fazer textos ruins, porque, em busca da voz ainda não encontrei. Cara, você tá no caminho. Não fica tão incomodado se você não tiver, entre aspas, encontrado. Não tem problema nenhum. Talvez você precise passar por vários textos ruins para encontrar essa voz. E aí, para encontrar essa voz, você vai ter algumas escolhas, por exemplo, que eu acho interessante a gente colocar. Quando é a voz do narrador, você tem duas escolhas aqui. Você pode adequá-la a quem o narrador é. Então, você vai fazer um estudo desse narrador, de onde ele veio, onde ele nasceu, que classe social que ele é, quem é esse narrador, para poder formar um léxico que pertence ao narrador. E ao narrador personagem também. Você tanto pode fazer isso, quanto você pode não fazer isso, Paulo. Porque a gente tem autores que têm uma voz autoral, digamos assim, que se estende por vários livros. Portanto, a linguagem ela passa por cima dos seus narradores e dos seus narradores personagem. É como se fosse uma linguagem só, com estruturas parecidas,
O conteúdo muda, mas você começa a perceber vários padrões nessa linguagem. Existe certo, existe errado? Não, existe o que você quer. Você pode ter uma obra vasta, com um narrador e com um personagem com escolhas lexicais muito parecidas, ou você pode ir na linha de realmente tornar essa linguagem muito específica para cada narrador e para cada personagem. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Claro. Eu tenho pavor de errar. Eu falei lá no início que o discurso indireto livre, né, ia dar uma impressão de voz não confiável dentro do narrador em terceira pessoa. Gente, é discurso indireto que isso acontece, tá? Eu acho que de partida é sempre importante a gente ter bem claro quais são pontos que a gente pode buscar, né? O que é, por exemplo, a voz do escritor, né? Quando a gente ouve certos escritores, a gente começa a ler e a gente sabe que é ele, né? Por exemplo, sei lá, se a gente pegar um contemporâneo agora, o Walter Ugumãe. Por mais que o Walter Ugumãe tenha ali distinções muito claras em alguns romances, né? Por exemplo, se a gente comparar o Filho de Mil Homens, que eu sou apaixonado por esse livro, com A Desumanização, tem ali uma distinção bem clara, que é no O Filho de Mil Homens tem uma prosa que flui muito mais, embora todas as mazelas terríveis que acontecem ali com aquelas figuras, com aqueles personagens, é um romance que ele escorrega, é fácil de ler. Já a Desumanização não é uma prosa assim já tão fluente, tem ali toda uma elaboração um pouco mais complexa. Oi? A Desumanização é o do asilo? Não, a Desumanização é das duas irmãs, que uma delas morre. Tá. Tá bom. Só que, mesmo assim, mesmo com esses projetos estéticos tão diferentes, dá pra gente saber que é o Walter Ugumãe. Se você já leu 2 ou 3 livros do Walter Ugumãe, você já tem ali um algo reconhecível. Isso é uma coisa que a gente pode buscar como autor, né? Então, encontrar primeiro isso é um ponto de partida. Ou, às vezes, muitos de nós já encontrou isso, já tem essa questão, né? Essa sintaxe um pouco marcada. Mas eu fico pensando que, embora isso seja um pressuposto interessante, ele não pode limitar a nossa produção, né, Anitta? Não posso, por exemplo, pensar que encontrei a minha voz de escritor, né, e essa minha voz, ela tem a ver, por exemplo, seguindo com o Walter Ugumãe, tem a ver com uma prosa poética, tem a ver com uma exploração das palavras de determinada maneira, tem a ver com uma perspectiva a partir da qual eu olho as coisas. Mas assim, isso não pode também impedir que eu queira fazer um livro que esteja totalmente contrastante a isso e que queira inaugurar um novo caminho, né? Porque eu acho que, no fim das contas, o que a gente vai chamar de a voz desse escritor mesmo, né, é uma coisa que a gente vai olhar distanciado quando a gente olhar o conjunto de obra daquele escritor, e aí sim, talvez a gente consiga ver todos os pontos com muita clareza, fazendo um estudo. Ao longo das nossas carreiras, eu acho que a gente tem que estar disposto a mover isso, né? Não sei, por exemplo, você, nos seus 2 livros, você já comentou aqui que você tem bastante distinção de registro, né? Muito, nossa senhora. O primeiro foi numa linguagem corrente, um registro, não era um registro elevado. E aí eu acho, inclusive, Paulo, que na busca pela voz existem distinções dependendo do registro que você escolhe. Porque se você escolhe um registro bem corrente, por exemplo, ou seja, a linguagem ela usa as estruturas sintáticas normais, você vai ter que ter um alinhavar de pensata, de pensamento, inclusive de desenvolvimento de personagem muito acurado, tá? Porque como a linguagem não é tão diferenciada assim em termos de estrutura, você vai ter que caprichar especialmente nisso. E também na busca por uma linguagem de registro elevado, digamos assim, um pouco mais subversiva, né? A gente coloca autores como Guimarães Rosa, como, lógico, James Joyce, enfim, aqueles autores maravilhosos de sempre. A singularidade vem, né, dessas escolhas formais que eles fazem e, lógico, também daquilo que eles contam. Eu acho que a gente não é obrigado a ser o mesmo autor o resto da vida, isso é importante. Também achei interessante você ter citado Walter Ugumãe. O livro que eu gosto dele é o A Máquina de Fazer Espanhóis, que é dos velhinhos, agora que eu lembrei do título, porque eu acho que tem uma coisa soturna ali, você percebe que é o Walter Ugumãe, inclusive porque ele é fã de alguns verbos, né? O verbo cair, por exemplo, é um verbo que se repete bastante na obra dele. No livro que você citou, que é o Filho de Mil Homens,
tem uma imagem que ele coloca que é o Crisóstomo caía para dentro de si. E eu vi esse uso do verbo cair espalhado em outros textos dele. Então, essas escolhas, que são escolhas de perspectiva, né, de você tirar um verbo de uma acepção natural, de uma acepção comum, de um significado mais comum que ele tenha, ele é, ao mesmo tempo, uma escolha formal, porque você está tirando o verbo de um contexto comum, e, ao mesmo tempo, também é uma escolha de perspectiva de mundo. Porque para você pensar alguém que cai dentro de si, também é um jeito poético de ver as coisas. E acho que aqui também a gente entra um pouco, né, no assunto que a gente já teve. A gente até falou disso já num dos Fala Que Eu Te Escuto, em relação à prosa poética, né? E agora você deu uma síntese perfeita, que é a prosa poética, ela tem essa potência quando ela é o conjunto de uma busca peculiar de uso das coisas, mas que também implique num sentido peculiar. Não é só a supressão de advérbios, né? Não vou ter advérbio, não vou ter conectivo aqui, então vou criar uma sintaxe estranha. Não, isso é pouco. Isso tem que querer dizer alguma coisa. E isso vai levando ao pensamento de que, uma coisa também que a Carola comentou na fala dela, de que o escritor, na verdade, ele tem o projeto dele, ele precisa estar conectado ao que profundamente ele quer dizer, né? Isso que ela chama de tema, né? A busca por um tema. Em algum momento eu já chamei isso aqui também de tese, eu chamo isso de o que seria uma tese, né? Mas não uma tese com resposta, né? Mas uma problematização que eu acho que tem a ver com essa nossa busca maior, né, com essa questão que vai estar ali desenvolvida na nossa escrita. Essa questão ela é um conjunto de elementos que tem a ver tanto com o elemento da linguagem em si, o próprio ordenamento da linguagem, né, a sintaxe, mas também tem a ver com como é que eu quero construir essas imagens através dessas palavras, em que lugar eu quero chegar, onde eu quero colocar o meu leitor. Isso que você falou, por exemplo, do clima soturno do Walter Ugumãe, isso é uma coisa interessante, né? Porque tentar fazer uma prosa poética num clima soturno já tem ali uma certa peculiaridade em relação à visão de mundo, né? Quer dizer, estou olhando o mundo poeticamente, mas isso não quer dizer que eu estou olhando o mundo poliana, só porque eu faço bons agrupamentos de palavras interessantes ou instigantes. Então acho que tem essa busca de saber muito bem o que é que a gente está querendo dizer, e isso tem a ver com uma investigação de si, né? Às vezes a gente tem medo de cair na ideia de autoconhecimento, mas eu acho que no fim das contas isso é uma arma mesmo, né? Que a gente tem que usar ela, claro, dentro de padrões potencializadores. Mas conhecer-se a si, conhecer quais são as questões que instigam a nossa curiosidade, instigam o nosso desejo e que, portanto, são capazes de fazer com que o nosso trabalho avance, elas também são primordiais para a busca por essa voz e para chegar, né, para a construção dessa voz. E saber desarmar as ciladas, que a Carola até falou, das mesmas estruturas narrativas, aí eu colocaria isso até em termos de estruturas sintáticas. Quando eu estava construindo a primeira aula do meu curso de escrita, por exemplo, eu pensando aqui em trazer para os alunos, né, os elementos que constroem singularidade, por exemplo, isso me lembrou que a gente estava conversando sobre o Walter Ugumãe, né, que é essa coisa de tirar o verbo do contexto, porque o cérebro ele vai te levar a usar os clichês, os verbos sempre nos mesmos lugares. E aí, quando você pega um Guimarães Rosa, que inclusive é o exemplo que eu coloquei nessa aula, no primeiro capítulo de Grande Sertão Veredas, você vê escolhas de cair o queixo, Paulo. Porque ele vai além, você entende? Ele desarma o cérebro dele e coloca um verbo que você nunca ia imaginar ligado a um determinado substantivo. Então eu acho que existe sim, é lógico, trabalhar a questão do desejo, conhecer-se a si mesmo, mas nunca perder jamais essa lida que é muito cansativa, né, Paulo? É muito cansativo você voltar ao seu texto para ver lá todas as palavras. Depois que você escreveu, pelo amor de Deus, senão você vai surtar. Depois, reescrita.
Sim. Você voltar, isso é cansativo, mas eu juro por Deus, eu acho que dá um resultado tão maravilhoso, porque você vai virando dono das suas próprias escolhas. E aí tem uma coisa muito legal que é o seguinte: voz, para mim, é uma apropriação psíquica e formal. As coisas se unem. Tanto a questão do desejo, de você ter uma questão sobre a qual você quer falar, isso pulsar, ser realmente uma pulsão em você, quanto esse desenvolvimento paralelo do estudo do seu texto, e aí quando unem as duas coisas, aí é só Jesus na causa, é lindo. Eu separei um trechinho aqui do Paul Zumthor, tem um livro dele que é muito interessante falando sobre isso. Aliás, toda a obra do Paul Zumthor, de algum modo, fala sobre voz, tem um livro dele sobre os poemas da Idade Média, as cantigas, em que ele observa essa questão da voz também. Mas eu separei um trechinho aqui bem curtinho do Performance, Recepção e Leitura, que aliás foi editado pela falecida tristemente Cosaque Naif. Ele diz o seguinte: a voz é uma subversão ou uma ruptura da clausura do corpo, mas ela atravessa o limite do corpo sem rompê-lo. Ela significa o lugar de um sujeito que não se reduz à localização pessoal. Nesse sentido, a voz desaloja o homem de seu corpo. Enquanto falo, a minha voz me faz habitar a minha linguagem. Olha que lindo isso. Olha que maravilhoso. Agora eu lembrei, com esse trecho, eu lembrei porque que eu citei o cara que idealizava os escritores no Facebook. Ah, É porque, Paulo, parecia que aquele discurso não pertencia a ele. Era um discurso lugar comum, então eu acho que você chegar à singularidade tem a ver com você se apropriar e construir o seu próprio discurso, ser atravessado pelo discurso, construir junto, em vez de você simplesmente reproduzir discursos que já existem, né? Que é um pouco do que fala esse trecho que você leu, isso. né? O Paul Zumthor vai chegar num lugar aqui de pensar exatamente isso, que a escrita poética é aquela escrita que perde, por isso que ele vai chamar de performativo, né? É a escrita que perde essa relação com o ordinário, essa relação com a repetição. E ela é uma escrita que, ao acontecer, esse atravessamento possível de um corpo outro, tem a ver com o fato de inaugurar uma coisa nova. Uma leitura de palavras que você conhece, mas organizadas de um modo que elas viram uma nova coisa. E elas afetam o nosso corpo, né, usando ele todo, né, não só usando o nosso cérebro, mas elas por isso passam pelo corpo. E acho interessante também essa ideia de que a voz é uma subversão ou uma ruptura da clausura do corpo, né? Então, isso é importante também a gente pensar, né, quando a gente vai falar de voz, que embora essa voz ali no livro, ela se assemelhe, ela tenha uma relação equivalente, né, a um humano, a um corpo, a alguém que diz, ela não é a voz de um corpo mais. Ela é uma outra coisa, ela já é uma subversão, ela está fora. Quando a gente coloca uma palavra num livro, ou num blog, ou em alguma outra plataforma, algum outro meio, essa voz que está ali, ela já não é mais a voz que veio do nosso corpo e nem do corpo de um personagem, porque, enfim, a gente sabe que os personagens não são exatamente corpos do mesmo modo que nós somos, né? Então, se ela é essa subversão, se a gente entende ela enquanto essa subversão, fica mais interessante ainda o quanto a gente pode jogar, brincar e lidar com ela de um modo que essas subversões de fato se aguçem, né? Isso que você estava falando aí que o Guimarães faz, ou esse uso aí que o Walter Ugumãe faz do verbo cair, tem a ver com isso, né? Com subverter essas expectativas dos usos das palavras para que aquela voz ela ganhe de fato esse efeito faca e possível. Sim. Vamos aproveitar e chamar a nossa próxima convidada? Vamos. Bem, vamos a Débora Ferraz. Ela nasceu em Serra Talhada, na Paraíba, é jornalista, doutora em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, e o seu primeiro romance, Enquanto Deus Não Está Olhando, foi vencedor da 10ª edição do Prêmio Sesc de Literatura e do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Autor Estreante com menos de 40 anos. Muito bem, vamos a Débora então. Oi, pessoal do Literai, obrigada pelo convite.
E a respeito da busca por uma voz narrativa, e eu acredito que cada história tem uma voz narrativa mais adequada, então cada vez que eu vou começar uma história ou que eu vou tentar contar, ou seja um romance, seja um conto, eu preciso encontrar a voz que seja mais adequada para aquela peça que eu estou escrevendo. O processo é quase sempre um processo de escrever bastante, escrever de várias formas, escrever testando diversas maneiras diferentes, testando diversas vozes diferentes, até que em algum ponto alguma dessas vozes me agrada. E, aliás, mais do que me agrada, ela me faz parecer que é a voz certa. Ela dá essa impressão de que é a voz adequada. Sabe? Quando você veste uma roupa e ela é seu número, ela cabe. Então, no momento em que eu encontro essa voz, aí eu começo a escrever a partir dela. Mas até chegar nela, o processo é esse, é um processo de escrever bastante, de descartar muita coisa, de testar vários modos diferentes de fazer a mesma coisa. E é um processo que, na verdade, não parece que vai dar em nada. Quase sempre é um processo que não parece que vai dar em alguma coisa, mas que, curiosamente, sempre dá certo. É um pouco como eu estava vendo um dia desses o filmezinho da Branca de Neve, sabe? Tem uma musiquinha dos 7 anões cavando na mina e que eles dizem que a missão deles é cavar. Não é encontrar pedras preciosas, não é conseguir êxito com nada, é cavar. E daí, se você cava muito, você naturalmente acaba encontrando alguma coisa, porque, poxa, você cavou tudo aquilo. Então, a mesma coisa, pelo menos comigo, é com a escrita. Eu escrevo bastante, eu descarto muita coisa. Não me importa muito que tanta coisa seja descartada, porque afinal de contas o que fica é o melhor que tem. Mas eu não evito que todas as vozes erradas aconteçam também. Vêm todas as erradas, mas no meio das erradas vem uma ou duas certas e essas eu escolho. A Débora fala uma coisa bem legal, que é cada história pede uma voz narrativa. Sim, pode pedir mesmo, né? Porque cada livro ele vai mover dentro da gente não só os desejos, como na hora de fazer, encontrar aquela voz literária, as estruturas mais adequadas, aquilo que eu falei anteriormente, né? Você vai ter que fazer escolhas em relação ao léxico, e cada história vai pedir uma organização, uma estrutura diferente. E acho que também isso que ela disse do labor mesmo, né? Que ela escreve, tal qual lá os anões que ela lembrou da Branca de Neve, né? Que eles estão cavando ali, mas eles não estão cavando necessariamente com o objetivo imediato de encontrar alguma coisa, né? Mas eles estão cavando. Então, a escrita literária também tem muito disso, né? Tem vezes que a gente escreve, a gente parece que tem o que escrever, mas não é aquilo que a gente está escrevendo na hora, mas é nesse exercício de seguir, que a coisa pode, em algum momento, chegar, né? Ou chega, né? Eu acho que acaba chegando, né? Ô Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, ver se você percebe isso também. Eu tenho percebido que alguns livros contemporâneos existe uma veia egóica tão forte em que a voz do narrador se confunde com a voz do autor, e aí eu sei disso porque eu conheço alguns desses autores. Então me parece que é o próprio autor ali narrando o tempo inteiro, o que não seria ruim se não fosse às vezes uma punheta do mais do mesmo. Então, eu acho que assim, a literatura, gente, pelo amor de Deus, isso é tão importante. A literatura, é lógico que você vai colocar a sua voz ali de alguma forma, porque o narrador ele vai ter sempre alguma coisa da sua voz, o personagem também, o narrador vai ter do personagem, o personagem vai ter do narrador. Fatalmente existem contaminações inconscientes. Você pode fazer um puta de um esqueleto, seu louco, tipo Humberto Eco, e no final das contas ter contaminação, né? Isso pode acontecer. Mas, em alguma medida, eu acho que vale a pena, sobretudo para o escritor iniciante,
ele tentar entender um pouco se só existe esse afã expressivo sem que ele deixe de considerar a ideia de que é preciso estudar as vozes possíveis e ampliar um pouco as vozes possíveis, porque do contrário ele só quer aparecer, entendeu? Você tem essa sensação de vez em quando, lendo os livros? Eu tenho, claro. Não é isso que você ainda disse de a gente conhecer alguns dos autores e daí reconhecer imediatamente, né, aquela fala. Claro que isso acontece e tem gente que faz isso muito bem, né? Inclusive, já falei aqui do romance do Julian Fuchs, A Ocupação. Eu acho que esse romance seria um exemplo disso, só que um exemplo muito bem sucedido, porque a própria proposta estética de autoficção ali, reveladíssima, ela, enfim, coloca isso em questão. Mas tem uma armadilha aí, que eu acho que acontece com vários desses aí que você comentou, que é o cara que se acha muito genial, né? Nossa, já tem a voz, né? O cara que tem a visão de mundo tão incrível, ele percebe ali que quando ele fala no boteco, todo mundo para pra ouvir, e a hora que e a hora que ele faz ali a sua grande tese, né, no Facebook, todo mundo aplaude, tem lá 1000 curtidas. E aí, então, ele passa também a considerar isso como o suficiente, né? Mas tem uma outra perspectiva que eu acho para provocar, né, esse lugar, que é no espaço da literatura a gente pode jogar com essas vozes e a gente pode, inclusive, brincar de não sermos nós aquela voz. Isso é muito mais legal, né? A nossa voz a gente já usa tanto em todos os momentos. A nossa voz muitas vezes é essa que fica aqui perturbando a nossa cabeça, falando as coisas, colocando as minhoquinhas, já está tão presente, né? Então como é que a gente dribla ela? Paulo, peraí que você tocou num ponto essencial agora, que é o seguinte: muitas vezes a voz literária não é igual à voz do autor. A voz do autor é a voz, às vezes, que você leva para a vida. É a voz com a qual você se comunica, é a voz, é a sua perspectiva sobre o mundo, sobre a vida, sobre o seu contexto. Você pode decidir ter uma voz literária, uma voz autoral. Você tem que pensar que você não é autor, você é um ser humano. Autor é uma das coisas que você é. Então, eu acho importante fazer essa distinção. Porque você pode ter uma voz pessoal e você pode ter uma voz autoral, e muitas vezes as pessoas confundem isso como se a voz delas pessoal fosse a única voz possível para elas como autor. Exato. Eu acho que esse ponto também é interessante. A gente confunde às vezes. Quando a gente chama a voz do escritor, né, eu acho que também tem esse jogo aí de confusão, ele também tá propício, né, do jeito que a gente chama. A voz do escritor ou a voz do autor, mas eu acho que tem essas camadas diferentes, né? Uma coisa é a voz literária desse autor. Outra coisa é a voz desse autor dando ali a palestra de lançamento do seu livro, né? A voz desse autor que está falando aqui com a gente, por exemplo, quando a gente convida os autores para participarem, né? Então... Não, e a voz do ser humano, Paulo, também tem a voz do ser humano, você enquanto pai, você enquanto irmão, você enquanto amigo. Isso. Você tem muitas vozes, né? Então, é isso que eu estou chamando a atenção, porque às vezes eu vejo uma voz como marido pessoal e parar nessa voz autoral. Uhum. Sem discriminação. E aí vai parar, não por uma escolha, vou utilizar esse meu jeito de pensar aqui nessa narrativa porque vai ser legal. Não, é porque é automático mesmo. Então eu acho importante desarmar esses automatismos. Muito legal. Eu lembrei de um ponto agora que tem a ver tanto com o livro do Zumthor, que eu estava lembrando hoje à tarde, mas também tem a ver com o livro da Judith Butler, que é aquele livro Problemas de Gênero. Tenho estudado também um pouco essas teorias queers. E tem uma coisa muito legal, a Judith Butler é muito provocadora, né? E ela vai provocar nessa ideia de dizer que o gênero está muito mais na performatividade do que na natureza ou na construção social. E em que sentido que ela está falando isso da performatividade? É nesse sentido de que a cada momento a gente está produzindo gênero, né? Então, por exemplo... eu vou ligar para um editor porque eu quero propor um projeto para uma editora, né? Se eu for ligar para ele, eu vou performar provavelmente, claro, aqui a gente está falando de gênero, então eu performaria o homem escritor, mas se a gente começa a perceber nesses pontos, né, como é que a gente performa essas nossas identidades e a gente consegue observar o mundo também por essas perspectivas,
eu acho que isso vira um material riquíssimo para a construção de vozes na literatura, porque a gente começa a perceber como se distingue em nós mesmos e nas outras pessoas esses modos de organizar a voz de acordo com a intenção, de acordo com a resposta àquele momento. E a gente pode manipular isso na literatura, né? E aí sim... E aí usar isso para construção de personagem, né? Exato, para construção de personagem, de narrador, né? É maravilhoso. Paulo, eu queria dar uns recadinhos que me falaram que não deixa para o último minuto do seu podcast falar novamente para o povo seguir o seu canal no YouTube. Eu acho que eu esqueci de falar o nome. É canal da Anitta Deac, gente. Já tem 2 vídeos lá. Terça-feira vai ser sobre aspectos do texto, então eu vou trazer questões técnicas. E quinta-feira eu estou falando de carreira. Já tem lá um vídeo que é como reconhecer uma editora picareta. Então quem quiser está convidadíssimo. Boa, ótimo. E vejam os vídeos mesmo, estão incríveis. Além de serem ótimos, são lindos, rápidos e com muito conteúdo. Então, muito legal mesmo. Antes da gente acabar, eu queria só ler um trechinho aqui que eu separei, que eu acho que tem a ver com isso também, com uma mistura entre voz narrativa e foco narrativo, que acho que também é um meandro interessante de pensar. Eu separei aqui só o início do conto A Imitação de Rosa, da Clarice Lispector, que é assim. Antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom para que pudesse atender o marido enquanto ele se vestia. E então sairiam com calma, de braço dado como antigamente. Há quanto tempo não faziam isso? Mas agora que ela estava de novo bem, tomariam um ônibus, ela olhando como uma esposa pela janela, o braço no dele, e depois jantariam com Carlota e João, recostados na cadeira com intimidade. Há quanto tempo não vi Armando, enfim, se recostar com intimidade e conversar com um homem? A paz de um homem era, esquecido de sua mulher, conversar com outro homem sobre o que saía nos jornais. Enquanto isso, ela falaria com Carlota sobre coisas de mulheres, submissa à bondade autoritária e prática de Carlota, recebendo, enfim, de novo, a desatenção e o vago desprezo da amiga. E por aí vai. Bom, os contos da Clarice, né? Sempre irretocáveis, né? E esse aí tem umas coisas muito interessantes, principalmente em relação a esse jogo, então, que eu estava falando, que é o jogo da voz narrativa e também da perspectiva narrativa, do foco narrativo. A gente tem aqui um narrador em terceira pessoa, só que esse narrador ele tem uma proximidade tão grande com essa personagem que parece que ele é uma espécie de consciência dela, né? Então ele vai contando, por exemplo, o plano das expectativas dela em relação a alguma coisa que supostamente acontecerá, né? Então não está acontecendo e ele vai então desenvolvendo aos poucos essa narrativa, contando sobre alguma coisa que pode acontecer ou talvez aconteça. O interessante disso é que, em primeiro ponto, tem esse contraste, né, entre a voz do narrador e essa mulher que a gente está observando, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com aquilo que eu estava chamando no começo de polifonia. Então, a gente está observando a voz dele, mas a gente também está vendo uma figura, uma pessoa, possivelmente uma pessoa silenciada, ao que tudo aparece ali, ao que tudo indica. E ainda tem uma outra camada que é o projeto da Clarice em querer contar essa história, se a gente observa a obra da Clarice, né? Então, de um modo geral, os contos da Clarice, em vários deles, a gente vai ver um pouco esse lugar da mulher em uma situação ordinária, ali, cotidiana, mas, entretanto, de exceção, né? Então, a gente tem essa mulher que está ali na sua casa, numa situação de dia a dia, mas o marido vai chegar para eles irem jantar, que é uma coisa que faz tempo que eles não faziam. Então tem aqui uma armação, né, entre as camadas de vozes, que todas elas culminam para desdobrar, né, para se determinar na narrativa, uma série de sentidos, né? Entre eles, por exemplo, primeiro que já tem esse mistério, né? O que tem essa mulher, por que ela está esperando esse amigo, por que eles não saem de casa. Depois esse conflito entre o que ela está imaginando que vai acontecer
como ela está imaginando que isso vai acontecer, né? Ou se é ele, o narrador, né, que está fazendo essas suposições, né, de que ela vai para a casa da amiga e que os dois homens vão conversar. Então, essas várias camadas, elas vão aos poucos, primeiro que nos convidando para uma infiltração na intimidade dessa Rosa, né, o conto se chama Imitação de Rosa, e isso vai se adensando numa problematização que tem a ver com o lugar que essa mulher está ocupando, né? Que é um mistério e que nos instiga a saber sobre. Então veja bem que tem ali todas essas provocações, claro, tem essa questão da mulher, desse lugar da mulher, mas tem essa problematização por meio das vozes, pelo trabalho das vozes, né? Desde a voz marcadamente clariciana e também a problematização, essa temática bem típica da Clarice, mas depois esse jogo, né, entre esse silenciamento dessa mulher que não fala e tem ali alguém falando por ela, só que isso que está falando por ela é meio as expectativas que ela tem, um pouco essa consciência, né, e esse jogo ali vai tornando o fato narrado muito mais interessante e complexo. Muito legal, Paulo. Inclusive, acabei de identificar uma malandragem bizarra nesse trecho que você colocou, porque, repara, ela vai colocando tudo que a Rosa faria. Então, ela falaria, tudo com ia, tudo com ia. E ela tá falando da condição feminina, né? Uhum. E aí a filha da puta me escolhe o tempo verbal que é o futuro do pretérito. Uhum. Se não tem uma ironia pra escolher o futuro do pretérito, pra falar da condição feminina... Uhum. Ah, pelo amor de Deus, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso, né? E ao mesmo tempo tem essa coisa da condição da mulher que eu percebo uma crítica implícita aí, né, do que se repete e está no passado, quer dizer, mesmo no futuro ela tem nessa condicionalidade do futuro do pretérito, ela tem um comportamento que é do passado, como comportamento de todas as mulheres, enfim, uma puta crítica aí, com uma decisão formal muito acertada. Muito legal esse trecho. É lindo. Eu acho que isso serve também para a gente perceber que a gente pode olhar as obras, ler, né, fazer as leituras, tentando identificar mais essas vozes, né? Aonde está a voz do autor, aonde está a voz do narrador, por que o autor, né, no seu projeto literário acabou escolhendo a voz desse modo, ou os verbos nesse tempo, como é que os personagens falam. Eu acho que a gente ficar muito atento a isso também ajuda a gente depois a ir criando mais repertório para os nossos próprios projetos. Encontrar a nossa própria voz, que eu acho que é para isso que eu e Paulo estamos aqui, né, Paulo? Quando a gente começou esse podcast, a gente queria ajudar os autores a encontrarem as suas vozes, colocando um pouco mais de referência técnica e reflexão também a respeito dos meandros da literatura. E vamos seguindo, procurando as nossas, compartilhando e ajudando as pessoas a encontrarem as suas também. E aproveitem e nos contem aí como é que tá, nos contem os projetos de vocês. Outro dia eu recebi um recado no Instagram de uma escritora contando que em um momento específico da escrita dela, ela escutou um dos nossos episódios, acho que era o episódio de memória, e o quanto aquilo fez a narrativa dela tomar uma nova guinada e tal. Eu achei demais saber como é que as nossas conversas aqui podem ter ações práticas, né, nos projetos literários. Contem pra gente, que é legal a gente saber mais aí dos processos de vocês também. Você sabe que de vez em quando, Paulo, quando vem essas questões, a pessoa ouviu o podcast, aí me manda um direct e tal, você sabe que eu mando áudio, né? Eu tô a louca do áudio, que eu tô fazendo alguma coisa, já mando um audião. Tem gente que eu já sei o nome do gato, do cachorro, que o ex é um escroto, que o amigo sacaneou. É maravilhoso, porque aí os projetos literários vão se miscuindo nessas conversas paralelas. Então pessoal, a gente gosta bastante. Quem quiser seguir lá no Instagram, o meu é Anitta Deak0, DEAK0, e o Paulo... E o meu é Paul Salvetti, P-O-L Salvetti. E a gente vai conversando por essas vias. Eu acho que é isso, né, Paulo? Acho que é isso por hoje, né? Quer dizer, sempre teríamos mais, mas teremos outros. Isso aí, então a gente se vê no próximo episódio. Até semana que vem. Beijo, pessoal. Até, beijão.